A inteligência artificial está mudando simplesmente tudo. O jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente vive. Mas como é que chegamos nesse ponto? Nesta análise, vamos mergulhar fundo nessa jornada da IA. A gente vai desde uma única pergunta feita lá atrás, décadas atrás, até chegar nos agentes autônomos que já estão começando a moldar o nosso futuro. Para a gente conseguir entender de verdade essa revolução da IA, primeiro a gente precisa falar de escala. Porque, olha, não é uma mudança qualquer não. É uma transformação global. E os números que vamos ver agora, bom, eles mostram o tamanho do impacto. Vamos começar pelo impacto econômico, que é surreal. A previsão é que a IA adicione 16 trilhões de dólares na economia global até 2030. Para ter uma noção do que isso significa, é mais do que o PIB inteiro da China hoje. Não é à toa que estão chamando de a maior oportunidade econômica da nossa era, né? E essa transformação toda não é coisa para um futuro distante, não. A projeção é que já nos próximos 2 anos, 80% das empresas vão estar usando IA nos seus processos. É uma velocidade de adoção impressionante, sabe? Tudo isso impulsionado pela facilidade de acesso e pela promessa de ganhos gigantescos. E aqui está o grande motor por trás dessa velocidade toda. A chance de aumentar a produtividade em até 45%. Isso é uma mudança que redefine o que é possível, né? Basicamente transforma a maneira como a gente trabalha. Mas toda revolução tem um ponto de partida. Para a gente entender o presente da IA, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para uma pergunta simples, mas que foi muito profunda e que começou tudo isso há mais de 75 anos. Pois é, tudo começou em 1950, quando o matemático Alan Turing publicou um artigo com essa pergunta que parece simples: as máquinas podem pensar? Essa pergunta foi a semente filosófica de todo o campo da IA. Deu pontapé inicial para uma busca por respostas que continua até hoje. E a jornada daquela pergunta até hoje foi marcada por vários momentos-chave. Em 56, por exemplo, o termo inteligência artificial foi criado oficialmente. Aí, em 97, a IA mostrou sua força estratégica quando o Deep Blue venceu o campeão mundial de xadrez. Cada um desses passos, como a gente vê aqui na linha do tempo, foi crucial para a gente chegar onde estamos hoje. Mas o verdadeiro ponto de virada, o momento que mudou o jogo, veio em 2017 com um artigo chamado Attention is All You Need. Foi ele que introduziu a arquitetura Transformer. Pensa nela como uma nova forma de processar linguagem, que permitiu que os modelos entendessem o contexto de um jeito muito mais eficaz. Essa é a tecnologia que tornou possível todo esse boom da IA generativa que a gente está vendo agora. Ok, com essa base histórica, agora a gente pode começar a decodificar os conceitos essenciais que formam, digamos, a família da IA moderna. A IA funciona mais ou menos como uma hierarquia. A inteligência artificial é o conceito grandão, geral. Dentro dela, a gente tem o Machine Learning, que é focado em aprender com dados. Um subconjunto disso é o Deep Learning, que usa redes neurais super complexas. E mais recentemente surgiram os Foundation Models, que são modelos gigantes pré-treinados que servem de base para um monte de aplicações. Então, lá no topo, a gente tem a inteligência artificial, o grande termo guarda-chuva para qualquer sistema que simule um comportamento inteligente. Isso vai desde um robô aspirador que mapeia a casa até um supercomputador complexo. E aqui está a grande virada de chave, o pulo do gato. Os sistemas antigos de IA eram baseados em regras bem explícitas, sabe? Tipo, se isso acontecer, então faça aquilo. Já o Machine Learning moderno funciona de um jeito totalmente diferente. Em vez de programar regra por regra, a gente alimenta o sistema com uma montanha de dados. E o próprio sistema aprende a identificar os padrões. É como se a gente ensinasse o sistema a aprender sozinho. Essa mudança de paradigma acabou criando uma divisão bem clara no que a IA pode fazer. Basicamente, hoje ela tem duas faces principais, duas grandes categorias que dominam o cenário. E essa comparação ilustra a diferença perfeitamente. A IA tradicional, ela analisa o mundo como ele é para classificar coisas ou prever resultados. Já a IA generativa, como o nome já diz, cria algo novo, algo que não existia antes. A gente saiu da análise e entrou na era da criação. E esses conceitos todos já viraram ferramentas super práticas no mundo dos negócios. Por exemplo, o RAG, ou Geração Aumentada por Recuperação, permite que a IA consulte fontes de dados atuais antes de responder, o que evita informações velhas. Outro exemplo é o RPA, a automação robótica de processos, que usa robôs de software para fazer aquelas tarefas repetitivas, tipo preencher formulários, liberando as pessoas para um trabalho mais criativo.
Então a pergunta que fica é para onde tudo isso está indo? Bom, o próximo grande passo, o horizonte que a gente já começa a ver, é a passagem de simples assistentes para agentes que são, de fato, autônomos. E isso, claro, levanta a questão. O que exatamente é um agente de IA? O que ele faz de diferente? A grande diferença é que, diferente de um chatbot comum, um agente pode agir de forma independente para atingir um objetivo. Imagina só, ele pode pesquisar um tópico, escrever um relatório completo sobre o assunto e ainda enviar por e-mail. Tudo por conta própria, sem ninguém precisar dar cada comando. Isso mostra uma clara evolução na nossa interação com a tecnologia. A gente começou com chatbots que só seguiam regras. Depois vieram os assistentes generativos, que respondem a um comando específico. Agora, a gente está entrando na era dos agentes, que não só respondem, mas planejam, agem de forma proativa e executam tarefas super complexas do início ao fim. No fim das contas, a IA funciona como um grande espelho. Ela reflete as intenções, os dados, os objetivos que nós, humanos, colocamos dentro dela. E conforme a gente avança da simples automação para a criação de agentes autônomos, a pergunta fundamental muda. Não é mais o que as máquinas podem fazer, mas sim o que nós queremos que elas façam. O futuro não vai ser definido só pela tecnologia em si, mas pelas respostas que a gente vai dar a essa nova pergunta.